7h17, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição. E agora, anunciando oficialmente a presença do Felipe Quintanilha, Arnaldo Neto. Bom dia. Felipe, antes da gente entrar nessa história do trânsito, eu tenho uma pergunta para você que eu já estou para fazer há muito tempo, mas como a gente sempre se cruza aqui na Folha FM, na correria, eu nunca tenho tempo de parar, porque eu sei que você vai me explicar. Nós estamos num momento, no Brasil inteiro e no mundo, onde essa entidade táxi, não é taxista não, o táxi, ele está acabando com a vinda. Isso é inexorável, não adianta, porque vai acabar. Inclusive o proprietário do maior aplicativo de Campos, que eu não vou dizer o nome, mas já me falou, eu já não tenho mais carro, já tenho aplicativo, porque eu sei que daqui 1, 2 anos nem tem mais isso. As pessoas estão buscando, por exemplo, as caronas, os aplicativos de carros particulares, e os taxistas hoje ficam muito como um vizinho meu, fica em casa esperando o chamado, 75% através de aplicativo. E, por exemplo, o pobre do idoso e do deficiente tinham 6, 7 vagas do lado do correio. Todas as vagas viraram vagas de táxi. Eu passo todo dia ali, não tem uma vez que tenha mais do que um táxi, quando tem parado. É totalmente inútil aquilo. Na 7 de setembro é um absurdo, em frente à padaria tem 10 vagas de táxi e o dono da padaria vai ver se não tem nem 2 táxis aqui durante o dia. Quer dizer, a gente está indo na contramão da realidade, a realidade está diminuindo a quantidade de pontos de táxi. No Rio de Janeiro já nem existe mais, e isso em São Paulo praticamente acabou. Muito pouco. Onde eu morava em São Paulo tinha um ponto de táxi enorme, hoje não existe mais. Os táxis circulam, e quando não circulam, diminuiu muito, né? Não tem sentido. Essa do lado do correio é demais, porque o idoso não tem onde parar, ele tem que pagar o estacionamento. Se tiver estacionamento, dentro do estacionamento, qualquer carro para na vaga de idoso, e não tem repressão nenhuma, porque eles acham que o estacionamento particular, a lei do estacionamento do idoso não vale, e vale. Ela é igual, a polícia pode entrar e multar quantas vezes quiser, pode entrar e rebocar, como fizeram no shopping uma vez, né? Rebocaram acho que 30 carros. Por que isso, Felipe? Vamos lá. Tô sem. Tá sem retorno? Tá ligado? Ah, então tá bom. Tô retorno todo mundo, só a minha voz tá ruim. Então, vamos lá. Eu respeito sua opinião, assim, mas eu discordo em grande parte dela no seguinte. O táxi não tá acabando, na minha opinião. Ele já teria acabado porque o Uber já tá no mercado aí há pelo menos 4 anos. E ele persiste. Ou seja, existe público para ele. Existe uma transformação no táxi. O táxi exige todo um procedimento diferenciado. Então, essa autonomia de táxi, ela exige uma série de garantias que ainda tem uma parcela significante da população que usa. Tem sofrido muito com o Uber, mas eu digo mais, Uber e todos os transportes pelo aplicativo, muito mais por uma ausência de regulamentação, uma demora de regulamentação do transporte por aplicativo, do que pelo táxi. O governo federal demorou muito, depois o STF demorou muito, a gente teve um julgamento do STF que bateu o martelo nessa questão, tem 3 meses. Aí, por exemplo, aqui todos os municípios que fizeram regulamentação disso tomaram liminares da justiça, está suspenso, ou o transporte por aplicativo não fez o que está determinado na lei. São Paulo, Salvador, Florianópolis. Aqui em Campos a gente está com um projeto de lei desenhado já tem 1 ano, mas esperando qual é o entendimento que vai ter do judiciário. É quando sai o entendimento. Agora a gente está expedindo uma portaria para regulamentar em parte pelo menos o cadastro, para dar uma segurança maior para o usuário. Quanto a essa questão, então, assim, da característica do táxi, eu só discordo nesse aspecto completamente. Eu acho que o táxi tem uma importância muito grande. A gente, inclusive... Eu não disse que não tem, não, que está acabando. Não, que você acha que ele está morrendo. Está morrendo não, está mudando. Está mudando completamente. Você chegou a falar que no início que ele estava morrendo, que ele estava morrendo. Não, mas não está. Isso foi um artigo que eu li num jornal americano. Mas tem 4 anos. Os Estados Unidos está acabando. Mas não está. Eles estão combatendo o Uber, querendo... Nova York foi a primeira cidade do planeta que esbaniu o transporte por aplicativo. E não conseguiu. E mesmo assim, o táxi de Nova York permanece vencendo o transporte por aplicativo lá. Mas o táxi de Nova York, ele é baratíssimo e as pessoas em Nova York hoje não têm carro.
Mais ou menos. Táxi é táxi em qualquer lugar da mesma maneira. O taxista é igual. As características são as mesmas, não muda. O que acontece, por exemplo, nas cidades do Brasil é que não há uma evolução em vários aspectos no serviço. Aí eu concordo contigo. Durante muito tempo, aí tem uma sensação de conformismo e de conforto. Como eles dominaram o mercado durante muito tempo, aí vai baixando a qualidade. Isso aconteceu e é fato. O transporte por aplicativo não surgiu... não é só isso, não. É a bandidagem também. No Rio de Janeiro... Aqui a gente não tem tanto. Aqui não. Aqui em Campos não tem isso. Não tem. Mas no Rio de Janeiro, por exemplo, eu como trabalhei na Olimpíada, que eu fiquei envolvido 4 meses antes na Olimpíada pela Globo, eu vi isso. Na semana de inauguração do VLT, na rodoviária Novo Rio, o que os taxistas fizeram de madrugada? Está filmado. Não, no Rio é complicado. O que eles fizeram de madrugada? Eles quebraram os trilhos. Sim, para não de ter madrugada. Aí atrasaram 3 dias, repuseram os trilhos. E sabe o que aconteceu com eles? Nada. No Rio tem muito problema. Você sabe que no Rio tem envolvimento infinitamente de milícia, de políticos, Sim. de políticos da banda podre, né? Não, é muito complicado. Graças a Deus a gente não tem isso aqui em Campos. Mas aqui em Campos a gente tem uma deficiência do serviço, sim. E o transporte aplicativo ganha muito espaço. Tanto é que a gente vem fazendo um trabalho para ver se a gente resgata uma credibilidade no serviço. Até mesmo em relação a preço. Mas em relação a ponto, o que a gente entende? O ponto fixo, ele tem uma tendência realmente a diminuir. O ponto fixo, ele tem uma tendência a diminuir. Eu concordo plenamente com você, plenamente, nos locais onde eu tenho 10 vagas, se eu não tenho 10 pessoas lá, eu tenho que diminuir a vaga. Eu não tenho que tirar, eu tenho que diminuir. Por exemplo, eu também já estou de olho naquele ponto do lado do Correio há um tempão. Eu sei porque eu frequento semanalmente a JCI. Até 3 anos atrás era só vaga de idoso e deficiente. Pouco mais disso. Tem uns 4 anos que tem vaga de táxi ali. Mas olha só, o ponto da Praça São Salvador é um ponto muito disputado. Esse ponto ali é o ponto menina dos olhos de muitos taxistas. Porém, nos últimos 4 anos, quando foi criada aquelas vagas ali para aumentar, foi o declínio por causa do transporte por aplicativo. Então, o que acontece, inverteu essa lógica. Não tem carro mais parado ali. Eu concordo com você e a gente pode responder especificamente em relação a isso, fazer sim uma revisão. Aonde não tem, das duas, uma, eu dou um ultimato para quem está ali e não está, porque ou diminui, você tem razão. Eu não concordo, assim, essa questão de vaga, eu sou um pouco crítico em relação a isso. Eu não acho que a gente tenha que sair brotando vaga em relação não só a qualquer tipo de tráfego, até porque ali tem muita vaga reservada de idoso na região central. Muita vaga de idoso respeitada. Carga e descarga, idoso e pessoa com deficiência tem ao longo de toda a calçada do Cidade de Campos, do próprio Correio, tem várias vagas. Do lado da Catedral tem 4 vagas de idoso, do outro lado. Lá do outro lado também tem. Então tem vagas reservadas de idoso. A gente nunca tira uma vaga de idoso para colocar um estacionamento, um táxi rotativo. As vagas são sempre privativas que a gente tira para poder colocar um ponto. Se bem que a gente não tem feito nada na área central. O que a gente tem feito em alguns locais é ponto rotativo. A gente tira um local que coloca para embarque e desembarque de táxi para ser mais sério. Mas eu concordo com você que vagas ociosas poderiam ser destinadas e a gente pode sim fazer uma revisão em relação a isso. E indicar também, para que as pessoas entendam, donos de estacionamento, que vaga de idoso tem que ser respeitada dentro do estacionamento também. Sim, você falou muito bem. Isso é um trabalho... Isso é um absurdo. Concordo plenamente com você. É aquela história, assim, como desde que eu assumi, eu tenho tentado aquela máxima de Pareto, né? Eu tenho que buscar os 20% que equivalem a mais do que os meus 80% em termos de problema. Porque se eu focar nos meus 80% aqui, eu não faço nada. Então eu foco nos meus 20%. Ou seja, é mais fácil eu atacar o elefante que está aqui do que eu ficar matando o mosquito enquanto o elefante passa atrás de mim. Então a gente vai naquela de achar o problema. Então a gente foca no transporte público, coletivo, a gente foca tentando minimizar o impacto do táxi e no trânsito. Mas tem outras coisas que a gente pode fazer e atacar. E eu concordo com você, que atacar o estacionamento rotativo no bom sentido, em respeito às vagas, do Renato fez em 2017, fez uma cartilha para estacionamentos e para estabelecimentos comerciais que têm o estacionamento próprio, determinando o limite de vaga, até porque dentro dos estabelecimentos comerciais, os limites de vaga são os mesmos, as medidas de vaga são as mesmas. Tem gente que bota vaga de deficiente e não bota o espaçamento da porta. Que tem a faixa, a zebrada amarela. Como é que o cadeirante ele bota o carro do lado do outro, como é que ele vai entra? sair pelo teto solar se tiver, né?
Mas é um tema importante de trânsito, vou ficar discutindo aqui. Vamos ao mais importante dessa semana. Hoje nosso principal assunto aqui, né, como não podia ser diferente, é o novo sistema de transporte de trânsito. Foi iniciado oficialmente no sábado, quando as vans param de circular, a priori, até a regularização, e o município começou a ser atendido só por ônibus. Apesar de ter começado no sábado, Felipe, acho que o teste de fogo foi ontem, né? Ontem e hoje, né? Ontem e hoje. Mas o primeiro dia foi ontem, e eu queria saber a sua avaliação desse primeiro dia de certamente aconteceram problemas, acho que, como o nome diz, é um período de transição, e nesse período de transição problemas têm que aparecer até mesmo para se buscar a solução. Então eu queria uma avaliação sua desse primeiro dia, como que foi a análise desse primeiro impacto junto à população. Então, Arnaldo, assim, muito bom poder responder isso dessa forma clara hoje. O que acontece? A gente mudou um sistema completamente. A gente começou a fazer a reforma da casa quando a gente estava quebrando a parede, a gente detectou que o alicerce estava corroído. Então a gente tem que entender que a gente tem que demolir o que tem e reconstruir o alicerce. É o que a gente está fazendo no transporte. Então, quando a gente começa a pensar que o sistema precisa ser alterado, grandes mudanças geram transtornos. Gera tirar da zona de conforto e gera essa estabilidade. Ontem foi a prova de fogo, eu costumo dizer. Então, assim, a gente teve a cidade praticamente, o perímetro urbano central, praticamente 100%, com alguma dificuldade de adaptação da população, mas ônibus rodando, que é uma beleza, em locais que não rodavam há muito tempo, Jardim Carioca, Nova Brasília Imperial, Parque Imperial, Penha Pecuária, Penha rodando, Pecuária, Nova Brasília, Esplanada, Guarulhos rodando com muita frequência ontem, tanto é que até pessoas que a gente sabe que são pessoas de grupos de oposição, que costumeiramente fazendo vídeo elogiando o sistema funcionando em locais em Guarulhos, onde é um local que era dominado pelo transporte alternativo, que não vai ter mais, que no período central não vai ter mais, nem depois da transição, o transporte alternativo, que não deixa de existir. Na área distrital, nós tivemos problemas pontuais sim, na Baixada, e eu vou explicar por quê, e na região norte, especificamente em Travessão. Porque tanto Travessão quanto na região da Baixada são regiões efetivamente que eram dominadas pelo transporte alternativo. Entretanto, só não vai ter durante essa transição, que vai levar até 30 dias. Mas, na verdade, para mais de 100 permissionários que assinaram o contrato, tem até 15. Porque eles têm 15 dias para assinar o contrato, depois mais 15 para apresentar o veículo. Então, nessas duas localidades, a gente teve problema ontem, Goitacazes e Farol especificamente. Por quê? Porque o fluxo de passageiros estava nos pontos, aglomeraram em determinados horários, aí ficou um buraco, eu acompanhei lá. Entre 5 e 6, muita gente no ponto. E sobrecarregando os ônibus lotados. Entre 6 e 10 e 10 para as 7, 40 minutos vazios os pontos, e os ônibus continuavam rodando. E depois de 10 para as 7, até 8 horas, de novo aglomeração. O que a gente fez hoje? A gente mudou a lógica do sistema e colocou veículos de 15 em 15 minutos do Farol e de 5 em 5 minutos em Goitacazes. Durante 15 minutos, a gente fez um acompanhamento entre 6 e 15 da manhã e 6 e 50, nós contamos 15 carros passando em Goitacazes, o que equivale a um carro a cada 2,33 minutos. Ou seja, a gente supriu completamente o problema que nós tivemos ontem na Baixada. Aí agora a gente olha para a Travessão, que é o outro local que nós temos tido problema, que a gente também vai fazer um reforço em relação a isso, para que a gente possa não ter esse tipo de problema novamente. Agora, você falou sobre Guarulhos aqui, tem uma pergunta já de um ouvinte, vamos aproveitar que perguntas estão subindo aqui a todo momento, você também está acompanhando aí, mas é o Carlos Alberto Vicente Bóvio. Eu estava vendo essa pergunta. Felipe, gostaria de saber como que fica na Carmen Carneiro, não temos ônibus, Carmen Carneiro e Guarulhos. Isso, né? Carlos, como que fica a situação ali? Então, é importante a pergunta porque é o seguinte, durante esse período de até 30 dias de transição, nós estamos suprindo a demanda das vans que saíram do perímetro central e também dos distritos. À medida que o sistema alimentador começa a entrar nos distritos, Arnaldo, a gente diminui a frequência dos ônibus, porque as vans vão atender, as vans e micro-ônibus vão atender no distrito, né? E a gente retoma no perímetro central para melhorar as linhas e mudar os trajetos que forem necessários. Por exemplo, precisamos de ônibus passando na Carmen Carneiro. Já se viu lógica nenhuma não ter ônibus que passe pela Arthur Bernardes, por exemplo? Quantas pessoas estão morando na Arthur Bernardes? Sim. Entende? Tem lógica não ter ônibus no Julião Nogueira, atrás do Shopping Estrada? No São Caetano,
Parque Tamandaré. Aí o pessoal fala, sim, mas lá todo mundo tem carro. Gente, peraí, primeiro que esse conceito é errado, que a pessoa tem que deixar de usar carro para andar de ônibus. Mas peraí, e as milhares de pessoas que trabalham na região do Parque Tamandaré e São Caetano, que não tem ônibus, vai marchando da rodoviária para lá. Você já percebeu que, por exemplo, atrás do Shopping Estrada não tem ônibus? Pô, Felipe, mas é atrás do Shopping Estrada. Segue do Shopping Estrada, passa o Detran, pega aquela asfaltadinha, vai até o final, dobra a direita e vai até o final. Tem condomínio lá no final. Dá quase 2 quilômetros a pé. É verdade. Então, assim, atrás do Shopping Estrada. Então, assim, não só como a Carmen Carneiro, mas tem diversas outras localidades que precisam de atendimento. É a segunda etapa após a transição, que é o reordenamento. A gente conseguiu recuperar algumas linhas de imediato. Jardim Carioca e Parque Imperial foram grandes feitos, porque eram 2 localidades há muito tempo sem ônibus. Mas a gente pretende sim, respondendo ao Carlos, melhorar isso. Agora você falou também sobre essas questões pontuais que aconteceram na Baixada. E aí tem aqui a participação do Amaro Júnior perguntando, se os ônibus não estão dando conta para a Baixada, será que vans e micro-ônibus vão conseguir? Qual vai ser a equação dessa questão? Uma vez eu ouvi você falar... Bem bacana, vou explicar. Você vai aumentar o número de vans em intervalos mais curtos, é isso? Então, só para a gente ter uma noção, são 111 micro-ônibus, né? Vans e micro-ônibus, majoritariamente micro-ônibus, 111 na Baixada, sistema alimentador. São 111 veículos de até 30 passageiros. Então, assim, ainda que a gente tenha hoje dezenas de ônibus rodando, é muito uma van e micro-ônibus. O que eu estou explicando para todo mundo? Nós não vamos substituir um veículo de 100 lugares para rodar, que roda de meia hora no horário convencional, por um carro de 30 lugares. Eu vou trocar esse veículo de 100 lugares por 5, 6 veículos de 30 lugares no mesmo período de intervalo. Porque a diferença básica, ele já sai da sua origem com a sua lotação praticamente feita. E no máximo 1 ou 2 pontos ele já supre os 30 lugares. Consequentemente, ele faz uma viagem em metade do tempo do ônibus. Se você sair do Farol de Santo Tomé parando em cada um do trajeto, você leva 1h30 para chegar. Até o terminal leva 1h10, 1h15. Um micro-ônibus ou uma van, isso sem contar, isso é otimista. Sem contar que a pessoa que vai pegar o ônibus leva 3 para se despedir. Então, sim, dele. Sim, aí sim, ele sim, vai sim. falando o ônibus parado e ele se despedindo. Isso exatamente, já acontece, é um costume. Aí você entra na van do micro-ônibus, é mais rápido, você vai até o terminal. Então, ainda que você faça a integração no terminal, você completa a sua viagem em menos tempo do que o ônibus que estaria vindo direto. E a quantidade é infinitamente maior. A gente tem hoje, tinha no sistema alternativo, cerca de 70 veículos atendendo a Baixada. A gente sobe para 111 veículos atendendo a Baixada. Isso aí, se diminui o intervalo, começa a ser mais exatamente. Rápido e a tendência é que possa solucionar essa questão. Agora, Felipe, você falou um ponto que é interessante, os terminais. A gente está falando muito do sistema alimentador, da entrada das vans. Agora, os terminais, os pontos físicos, tem alguma previsão? Como vão ser construídos? Onde serão todos esses terminais? A gente já informou a localização, posso falar aqui de novo, no Parque Bela Vista, daqui para lá, cerca de 300 metros antes da passarela, ele fica no canteiro central, ele inicia talvez na semana que vem, já está licitado na semana que vem. O terminal do setor B no CEPOP, a gente vai utilizar a estrutura do ponto de ônibus que já existe no CEPOP, porque a demanda é menor, até a gente conseguir ter um inquérito, você conhece bem lá. Eu não posso chegar na divisa com São João da Barra pela BR-356. Eu tenho que entrar na estrada do Zubás, ali do Aras, Grêmio, porque a partir da fábrica, da usina de asfalto, é a divisa. Eu não posso andar ali, senão o Detro vai prender meus veículos. Existe um inquérito no Ministério Público de tutela coletiva, querendo um acordo entre São João da Barra e Campos, e os 2 municípios querem isso, para que a gente possa conseguir ir até ali, para fazer uma integração com o São João da Barra, que auxiliaria como uma opção de transporte para quem está vindo de São João da Barra, sem que necessariamente dependa exclusivamente do transporte intermunicipal. Né? Então, assim, inicialmente, como a Venda Nova e Campo Novo tem um fluxo menor de passageiros, a gente vai usar a estrutura do CEPOP. A região norte, que é o setor C, o terminal de integração é em frente à Dical, ok? A empresa de bilhetagem eletrônica vai nos auxiliar na instalação desse terminal ali, também nesse período dos próximos 30 dias, que são os 2 principais, onde abriga 80% do sistema. O Shopping Estrada já está pronto, sobra então os outros 2 pontos que a gente precisa, que é
Não caiu não, só o seu caiu, Arnaldo. Tô vendo aí. Não foi o meu não, o meu tá vivo aqui. Não caiu não. Os outros 2 pontos que sobram, então, é na BR-356 Oeste, em frente a Furnas, e na RJ-158, ali próximo à MRV Coca-Cola, aonde a gente vai colocar uma estrutura de container, porque também é um fluxo menor de passageiro. Mas, Arnaldo, só para tranquilizar a população, se, por exemplo, em 2 semanas já tivermos vans e micro-ônibus para iniciar a operação e o terminal não estiver finalizado, a gente vai colocar uma estrutura em octanorme, se for necessário, com tenda e banheiro químico para suprir a demanda nesse período até a conclusão do terminal, propriamente dito. O terminal vai ser em container, sustentável, teto verde, padrão que a gente está utilizando, energia solar. Mas se ele não estiver pronto até se em 2 semanas nós tivermos o sistema alimentador já entrando em vigência, a gente vai colocar uma estrutura semelhante àquelas estruturas de camarim em octanorme, com cobertura que cobre direitinho, com banheiro químico, para que a população não fique no tempo. Felipe, tem uma ouvinte nossa, Margarete Luvan, que dá bom dia. Depois tem uma outra do Leonardo em cima, depois se você puder também é importante. Tá sim. Ela pergunta por que não deixa as vans saírem dos bairros, porém que venha dos distritos até a rodoviária. Então, Margarete, 2 coisas. Primeiro, que eu não posso ter sobreposição de trajeto entre vans e ônibus. Isso é vedado por lei. As linhas de ônibus são exclusivas de ônibus. Sou eu que estou dizendo isso. Existe desde 2012 na licitação que terminou em 2014. Todas as linhas de campus são exclusivas dos ônibus. As vans rodam irregularmente desde a licitação de 2014. Desde 2014 as vans, teoricamente, foram extintas. A diferença é que só não jogaram a pá de cal, porque estava errado. Mas incentivadas por outro lado. Exatamente. Aí regulamentaram para fazer licitação, nunca fizeram, também não colocaram a linha. Então não dá para ter sobreposição de linha, Margarete. Agora, a questão não é só isso não. O sistema de integração não é só para deixar que ela não vá, não. É o seguinte, a gente tem que entender que os deslocamentos não são mais aquele deslocamento padrão distrito centro. Não tem mais isso. Hoje não tem mais como era antigamente, que todo mundo vinha para o centro. Quantos centros campos tem? Goitacazes é um centro. Guarulhos é um centro. A expansão Pelinca, horizontal de campos. O Jockey tem miolo do Jockey tem praticamente tudo, comércio. Entende? Então não tem mais um centro. A gente tem vários centros. Então deslocamentos não é mais bairro, centro, distrito, centro, não. Então o terminal de integração não é só para isso. O terminal de integração é para que o passageiro chegue no terminal e fale assim, ó, poxa, eu quero ir para Nova Brasília. Legal, tem um carro aqui que passa que é o Imperial Nova Brasília. Eu posso pegar dali do terminal Bela Vista direto para Nova Brasília Pecuária. Olha isso. E antes eu tenho que, no tradicional, eu teria que vir até a rodoviária, descer e pegar outro ônibus pagando 2 passagens. Agora você vem no micro, desce no terminal e consegue ir para Nova Brasília. A gente vai colocar carros integrando os terminais. O cara vai poder chegar, por exemplo, o indivíduo passageiro parar no terminal Bela Vista e decidir assim, por exemplo, não no primeiro momento, mas em alguns meses, eu quero ir para o HGG. Então, do terminal, ele vai conseguir atravessar para ir para o HGG. Essa é a integração. Essa integração, hoje as grandes cidades... Exatamente. Elas procuram fazer isso. São Paulo já tem isso em boa parte. No Rio tem isso. No Rio tem isso em boa parte. Niterói tem. Você hoje no Rio de Janeiro, você com metrô e BRT, VLT, é pequena linha, mas com metrô e BRT, você chega em lugares que você só conseguia ir de carro e às vezes até de carroça, né? Porque nem carro passava. E hoje você tá no centro da cidade, você chega na Barra em 1/3 do tempo. Com transporte público. Sim. Felipe, agora você falou que algumas vans e micro-ônibus já assinaram o contrato, né? Mais de 100. Foram mais de 100. Aí essas já começam a rodar agora em 15 dias. Então é uma adequação gradual. E aí quando que os ônibus começam a sair desses distritos onde as vans já vão começar a circular? Posso pedir ao Felipe para responder depois do intervalo? Claro. Vamos lá? Vamos fazer esse intervalo agora das 7h40 e já voltamos com Folha no Ar, primeira edição. 2019 inicia um novo ciclo para a nova Canabrava. A motivação por novas oportunidades nas áreas do